Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 24 de setembro de 2018. Declaro abertos os trabalhos da 31ª reunião ordinária do exercício de 2018 da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito à vereadora pastora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens,
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Salmos capítulo 14, versículos 2 e 6. Ofícios do Executivo. Cumprimentando-o cordialmente e para que possamos alterar a redação constante no projeto de lei número 47/2018, o qual ainda não passou pela votação em segundo turno nesta Casa de Leis, solicitamos a Vossa Excelência a paralisação dos trâmites do projeto de lei em questão até que sejam enviadas as alterações necessárias. Cumprimentando-o cordialmente e a fim de possibilitar melhor adequação na redação, solicitamos a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 48/2018, que altera a lotação e atribuição de cargos comissionados da lei número 4.732/2018 e composição dos anexos 3 e 5 da lei número 4.733/2018. Ofício número 1118/2018, encaminhando o projeto de lei número 49/2018 para devida apreciação em regime de urgência. Ofício número 1119/2018, encaminhando o projeto de lei número 50/2018 para devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 49/2018 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2018, com recursos de excesso de arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 50/2018 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes de anulação. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 54/2018, do vereador Emerson de Souza, ao senhor prefeito municipal para que encaminhe ao órgão competente uma solicitação para que se verifique se há perigo de queda de um pinheiro atrás do posto de saúde da região dos Conjuntos e também um eucalipto na rua César Serri, em frente ao número 37, no bairro São Joaquim. Há poucos dias tivemos muitos problemas com quedas de árvores sobre vias e sobre a rede elétrica. Problemas esses que poderiam ser evitados com uma poda preventiva. Número 55/2018, do vereador Almires Burgai Filho, para que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possa fazer um levantamento e, através dele, providenciar o serviço de esgotamento das fossas sépticas de residências no conjunto Lagoa Dourada. Muitos munícipes que ali habitam pediram apoio ao poder público. Justificativa: as referidas fossas estão transbordando e vazando para terrenos vizinhos. Faz-se necessário tal intervenção, pois os mesmos não dispõem de sistema de esgoto e nem de recursos financeiros suficientes para realizar o serviço de esgotamento e limpeza, e por estar ficando a céu aberto, poderá tornar-se problema de saúde pública. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, então esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. E os projetos, então, que deram entrada nessa sessão ordinária serão remetidos às devidas comissões permanentes. Solicito à vereadora pastora Sandra para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente.
Encontra-se inscrito na tribuna popular a senhora Tatiane Aparecida Rocha, que irá falar sobre o Setembro Azul, um mês comemorativo aos povos surdos, onde valoriza-se as suas conquistas e empoderamento linguístico. E também o vereador Almires Bugai Filho. Pela ordem, senhor presidente. Por gentileza, pode falar, vereadora. Nessa noite, está tendo uma importante reunião no bairro Dona Mercedes para falar sobre a interdição do seu principal acesso. E eu gostaria de me ausentar para estar representando a Câmara nessa reunião. Senhores vereadores, a vereadora Landra, nós sabemos que ela fez um requerimento com a anuência de todos nós a respeito deste assunto, que a reunião é no Dona Mercedes. Então, em discussão? Em votação? Mas acho que aqui está bom. Todos os vereadores, então, concordam com a sua representatividade, representando nós aqui da Câmara de Vereadores lá nessa reunião. Muito obrigado, vereador. Concedemos, então, a palavra à senhora Tatiane Aparecida Rocha, que irá falar sobre o Setembro Azul, um mês comemorativo aos povos surdos, onde valoriza-se, então, as suas conquistas e o seu empoderamento linguístico pelo tempo regulamentar desta casa. Boa noite a todos, boa noite a todos. Todo mundo está acostumado sempre a me ver usando sinais, né? E aí hoje, né, já algo que a gente combinou, né, já umas 2 semanas, junto com o responsável pela comunicação e com o vereador Almires, para estar fazendo essa fala. Então, sempre falo, né, todos os meses eles têm uma campanha, né? O mês do setembro amarelo, né? É o mês azul, mês rosa, sempre que tem, né, campanhas e pedidos de conscientização, né, falas importantes para a sociedade ficar sabendo de coisas que são importantes para uma conquista social, né? Então, hoje, eu pedi, né, para uma pessoa ela vir para me substituir, né, enquanto eu falava, mas eu não consegui, né, a pessoa não conseguiu vir por causa do tempo e uma infinidade de coisas. Então, eu vou falar e vou sinalizar ao mesmo tempo, né? Não é correto, mas a gente tem pessoas surdas hoje, né, na Câmara, então é importante que eles entendam o que eu estou falando, tá ok? Então, o mês do Setembro Azul é algo que já há muitos anos vem se discutindo, né, dentro de toda a comunidade. Então, as pessoas surdas, elas precisam dessa representatividade, né? E aí, assim, quem que é essa pessoa surda? As pessoas às vezes ficam em dúvida, é surdo ou é deficiente auditivo, né? O que faz essa diferença, né? Tem falta essa explicação, porque a gente tem algumas informações, né, que é importante todas as pessoas ficarem sabendo. Então, a Libras, ela é uma língua, ela é oficial no Brasil, tá? Então, ela é a segunda língua oficial do Brasil. Aqui no país, né, no Brasil, a gente tem muitas línguas, muitas, né? Mas oficial, nós temos a língua portuguesa e a Libras. Então, ela é uma língua, né? Ela não é uma linguagem, certo? Então, ela precisa ter esse reconhecimento como oficial. E aí, o que diferencia? A pessoa surda, ela usa a Libras, ela tem identidade surda, né? Ela luta, ela sente, ela percebe a realidade como um sujeito surdo, é diferente do ouvinte, né? As percepções por causa das questões culturais, né? E a pessoa que se percebe DA, né, deficiente auditivo, ela tem o quê? Ela tem baixa audição, né? Ela tem um problema, ela usa aparelho, ela não usa Libras, ela tem uma representatividade cultural, identitária diferente da pessoa que só usa a língua de sinais.
Então, essa é a diferença que tem entre as duas, certo? E o que acontece? Na surdez, o surdo não percebe como uma pessoa deficiente. Ele tem um ganho, uma conquista, porque ele é bilíngue. Ele tem o direito de ter acesso a 2 línguas, né? A L1, que é a língua de sinais, e a L2, que é a língua portuguesa. Então, é extremamente importante que todas as pessoas saibam. O surdo, ele não quer mais ser visto como coitado, como pessoa deficiente, como orelha que não funciona, tá? Então, a pessoa surda, ela quer ser vista como um cidadão de direito, né? E ele quer os seus direitos linguísticos, né? Ele quer ter acessibilidade, ele quer ter o direito de intérprete de Libras, porque isso tem presente em muitas leis já instituídas, né? Então, os surdos só agradecem a todas as políticas públicas, né? Todas as políticas públicas que já se conquistaram, né, ao longo desses anos, e que conseguiu hoje o direito de eu estar aqui, né, hoje, né, de ter o direito a intérprete, e das pessoas terem acessibilidade de comunicação e entendimento, né? Porque quando se no Brasil todo nós temos a língua de sinais como oficial, né, são poucos ainda os lugares públicos, porque isso tem na lei, eu vou mostrar para vocês verem, os lugares, os prédios públicos que têm acessibilidade de comunicação em Libras, né? Aqui, todos os vereadores, né, estão de parabéns pela possibilidade, né, e o trabalho de eu, que trabalho aqui já mais ou menos 4 anos, né, já trabalho aqui, mas não é em todos os lugares, as câmaras de vereadores, né, a prefeitura, a acessibilidade para as pessoas conseguirem fazer coisas simples do dia a dia, tá? Então, essa é a diferença maior entre surdo e ouvinte. Então, quem que é a pessoa? Esse recorte eu fiz aqui da cidade, fiz do IBGE. Então, nós temos 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas com algum problema auditivo no Brasil. E é muita pessoa. E essas pesquisas do IBGE, elas têm um problema porque elas não têm perguntas específicas para identificar se é surdo, né? Se é surdo ou se é DA, né? Porque a pessoa com deficiência auditiva, ela tem níveis diferentes de audição e de perda auditiva, certo? E a pessoa surda, ela é profunda, né? Tem perda, não ouve nada, né? E aí, essa pesquisa do IBGE não reconhece quem verdadeiro e quantas pessoas surdas nós temos no Brasil. Isso tem um problema, gera um problema, porque são poucas as políticas públicas que são feitas voltadas com atenção para a língua, né? Para a linguística. O surdo hoje ele está batalhando, né, para ele conquistar direitos linguísticos. Ele quer deixar de lado a educação especial, né, porque ele não quer mais ser visto como deficiente. Ele quer ter direitos linguísticos igual ao índio, né, igual às pessoas que têm etnias diferentes, que falam, né, os grupos dos quilombolas, né, diferentes grupos, etnias que falam idiomas diferentes. Então, ele quer ter esse direito conquistado em lei, né, e já temos a nossa lei que fala sobre isso. Então, falta ainda perguntas. Então, dentro da pesquisa do IBGE, nós não temos como saber quem de verdade dentro do Brasil se sente, tem identidade surda, né? Que é surdo, né? Quantas pessoas no Brasil têm o implante coclear? Quantas pessoas usam o aparelho auditivo? O IBGE não tem essas perguntas que eu coloquei aqui. Então, o IBGE está desatualizado, né? Precisa mudar as perguntas, porque os povos surdos precisam ser caracterizados,
né? Eles precisam dessa representatividade. Então, esse ano, a comunidade surda, os pesquisadores surdos, eles estão lutando para conseguir que até 2020 o IBGE mude o questionário para conseguir ter essa visibilidade, né, dessas informações, para que toda a comunidade, os vereadores, os deputados, os senadores, todo, né, do Brasil, as partes de representatividade política, organizem, né, propostas para os povos surdos, né, para eles terem os seus direitos respeitados, tá? Então, aqui, gente, essa é a lei. Então, por que no Brasil a gente tem essa comemoração? Existem comemorações a nível mundial, né? Mas aqui, né, essa é a lei da Libras, ela é uma lei de 2002, essa é a lei que prova que a Libras é oficial, que é a segunda língua do Brasil, e essa que dá o direito do surdo usar e se comunicar com a Libras, né? Então, a gente não pode nunca obrigar, mandar um surdo a escrever ou tentar falar. Ele tem direito a usar Libras, ele tem direito a intérprete, ele tem direito à acessibilidade comunicativa, e isso já está na lei desde 2002. Tá? Todos os lugares que eles não se adequam, eles não estão respeitando a lei. Tá? Então, a Libras, né, ela é reconhecida no Brasil como lei, e aí dentro de um decreto do 5626 de 2005, ele obriga todas as faculdades de licenciatura a terem a disciplina de Libras para formar professores que saibam Libras, porque dentro das escolas nós sabemos que o sistema de inclusão é difícil, falta formação para os professores, falta cursos, principalmente dentro da Libras, né, porque são poucos profissionais que são formados, não tem, é raro, né? Então a gente precisa empoderar essas legislações para que se formem novos profissionais. E aí, assim, eu trouxe esse mapa, né, que mostra no Brasil, né, em relação a quantas por cento de pessoas com deficiência tem no Brasil. Então, ali mostra, né, que aqui nós somos mais ou menos 10 milhões de pessoas surdas DA. É muita gente. E essas pessoas, elas ficam invisíveis, porque as pessoas veem, né, acham, mas sinais, a Libras é bonita, é um dom. Não é um dom, não é bonito, não são sinais, não é mímica, é uma língua, né? E falta conhecimento, né? A gente precisa passar esse conhecimento para as pessoas para desmistificar essas questões, porque é natural, né? Então, assim, essa lei é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é do ano de 2015, eu acredito que todos aqui já conheçam, né? Mas ela é uma lei que fala sobre todas as deficiências, de maneira geral. E nessa lei, ela fala o quê? Que no artigo 3º, ela fala que precisa acessibilidade, possibilidade de ter segurança, a pessoa sozinha nos lugares públicos. E a gente sabe que isso é um problema. O surdo não consegue ir numa loja sozinho comprar uma roupa, porque as vendedoras fogem, né? Porque tem barreira de comunicação. As pessoas surdas são sempre dependentes de alguém, né? Eu já cansei de ser chamada, né, voluntário, por favor, venha junto comigo no médico, porque o médico não me entende. Por favor, venha comigo na prefeitura, estou com problema. Venha junto comigo no banco, tenho problema. Discussões, porque o surdo não tem independência, ele não tem direito de ser cidadão, né? Porque ele tem barreira de comunicação. Então, nós não temos na sociedade, isso não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, eu estou falando de Brasil, porque no Brasil, que a gente tem a Libras como segunda língua oficial, a população brasileira não reconhece, né? E não entende, né? E ainda pensa que a Libras
algo, é difícil, é ruim, dói as mãos aprender, preguiça e uma série de reclamações que se tem, mas a gente precisa de profissionais, nós precisamos de curso de formações para professor, nós precisamos de empoderamento de pessoas surdas, para eles quererem se tornar, estudarem, se formarem, fazerem faculdade, para eles ser professor e ensinar as pessoas ouvintes a língua de sinais. Então, nós precisamos de políticas públicas. Então, aqui fala do quê? Que a gente precisa ter dentro dos lugares públicos acessibilidade de comunicação. Principalmente isso tem na lei, né? Que é o uso da Libras. Mas nós temos, né? Nós não temos. Então, se uma pessoa surda, ela quer ir na prefeitura resolver um problema do seu terreno, da sua casa, do seu imposto, porque as pessoas surdas pagam imposto, têm dívida, coisa, como qualquer pessoa, elas têm direito, né, à acessibilidade, elas não conseguem, né? Porque aí, se um intérprete não está disponível para ir junto, né? Aí não entende, tem que escrever, às vezes não entende português, é difícil, e aí se perde a comunicação porque não tem um profissional que consiga ir junto para conversar, né, para resolver o problema. E às vezes o surdo não quer essa pessoa estranha junto. Ele tem o direito de ter a sua vida particular, os seus segredos, as suas coisas que não quer que ninguém saiba, né? Nós somos assim, né? Tem coisas que a gente quer resolver sozinho, né? Não quer outra pessoa junto para saber das coisas da nossa vida, depois ainda falar, né, para outra pessoa. Então, a profissão do intérprete, ela requer muita ética, né? Porque a gente é os olhos, é o ouvido, é a boca da pessoa, né? Então, precisa ter esse compromisso. Então, assim, a lei é muito extensa e ela diz que dentro dessa lei de 2015, que nós precisamos quebrar as barreiras de comunicação. Isso é um dever, né, da política pública. Então, o que eu sugiro para todos aqui, né, os nossos vereadores, em alguns municípios, como Maringá, Curitiba, dentro de Curitiba, São Paulo, nós temos centrais de Libras, né? Eles têm esse slogan, né? Com Libras eu sou igual, né? E aí esse é o símbolo da central de Libras, tá? Esse é um projeto bem legal que ele pode estar acontecendo da seguinte maneira. Então, a pessoa que é DA ou surda, ela solicita o acompanhamento de um profissional. E esse profissional, ele trabalha já dentro da prefeitura num órgão chamado... cadê aqui? Dentro da prefeitura, ele trabalha dentro das questões voltadas à assistência social, as questões de inclusão. Então, esse profissional, ele tem toda a organização dele feita por agenda. Então, uma pessoa, né, do município precisa, né, é agendado nessa central, e aí tem esse profissional que acompanha, né, o sujeito surdo ao fazer, né? Se é no banco, se é na prefeitura, se é no médico, se é no posto, se é, né, coisas da sociedade. Então, esse profissional, ele acompanha junto. Então, essas pessoas dentro desse projeto, ele já está dentro da prefeitura atuando. Então, isso é algo importante que as pessoas surdas, né? Hoje a gente tem os surdos aqui, eles vão concordar com o que eu falo, né? Porque é algo que precisa, né? Eles precisam de uma pessoa, precisam de mais pessoas que abracem, né, essa causa e lutem por direitos, por conquistas, né? De ter a comunicação e ter essa acessibilidade. Então, o mês azul, do Setembro Azul, ele é um olhar diferente, porque agora, dia 26 de setembro, a gente comemora o surgimento do INES,
lá no Rio de Janeiro. Então, eu trouxe aqui o dia que o INE surgiu, né? Por que essa é uma data importante? Porque já há alguns anos atrás, esse professor aqui, esse aqui, o sinal dele é esse aqui, que se chama Ernest Rouet, ele veio da França a pedido do Dom Pedro II, porque o marido da princesa Isabel era surdo. Esse senhor aqui, o Conde Du, e um dos filhos da princesa Isabel também era surdo. Então, Dom Pedro II pediu para o professor Rouet vir até aqui ao Brasil para ensinar o seu genro e o seu neto os sinais, porque fora do Brasil já se tinha muita pesquisa e muito estudo em sinais. Então, Dom Pedro II, né, pediu esse professor, veio até aqui, fundou a escola e ela existe até hoje. É esse prédio lindo, maravilhoso, é patrimônio da história, né, do Brasil. Então, esse prédio, né, o INES, então, mostra essas lutas, anos de conquistas dos povos surdos, né? Ele existe desde 1857, né? Ele funciona até hoje. Então, o motivo, né, da festividade do Setembro Azul é o aniversário do INES, né, e que representa todas essas conquistas que os surdos vieram tendo, né, ao longo dos anos. Então, por que da cor azul e por que da fita, né? A comunidade surda andou estudando, falando, vamos trocar a fita, porque a fita ainda tem como uma identidade de pessoa com deficiência, mas a gente não pode esquecer a história, para ela não se repetir. Então, é por isso que é importante a gente estudar e sempre estar atento ao que aconteceu dentro da história. Então, a fita azul e a cor azul, ela marca, sim, as pessoas com deficiência no tempo do nazismo, né? Porque as pessoas com a cor azul, elas eram mandadas para Hitler, né, para serem mortas, incineradas, porque elas não tinham funcionalidade para ele, né, o pensamento, a filosofia, o que ele acreditava. Então, elas eram postas, né, para todas as pessoas que se enquadravam, as pessoas com deficiência, de maneira geral, podia ser surdo, cego, cadeirante, né? A pessoa com qualquer deficiência, ela era enviada ao local onde ela era incinerada, ela morria, né? Porque eles acreditavam. Então, as pessoas com deficiência usavam no braço a cor azul. Então, por muitos anos, essa cor azul mostrou, sim, uma luta, as conquistas que essas pessoas tiveram ao longo dos anos para terem os seus direitos respeitados. Tá? Então, hoje, a gente tem o Setembro Azul ainda com a fita azul. A gente precisa respeitar, né, a memória dos povos surdos antigos, né? E hoje nós temos um novo símbolo, que é as mãozinhas, né, em sinais que representam a língua, né, de sinais que representam a Libras. E aí a gente tem dois sinais que usam muito. Esse sinal aqui, que significa acessível em Libras. Por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores pode ter uma placa na frente, né? Por exemplo, horário das reuniões, essa placa azul, porque significa o quê? Que aqui na reunião da Câmara é acessível em Libras. Nós temos o profissional. Essa placa antiga, muitos conhecem, né? Essa placa azul simbolizando a orelha, que não funciona, marca um símbolo da deficiência auditiva, né? Que a pessoa é deficiente auditiva. As pessoas surdas, elas se reconhecem, né? Se tem no símbolo do acessível em Libras, certo? Então, todas essas questões
elas são importantes. Eu não sei, né, até as pessoas que estão sentadas podem fazer que sim, que não, fazer sim, sim, não, se sabiam dessas informações que hoje eu estou falando aqui. Então, é importante, né? Eu sou professora da disciplina de Libras, né? Sou pesquisadora, estudiosa dentro da área da língua. Então, acredito, né, que é importante toda a comunidade saber, se aprofundar para ter um olhar diferente, né? Nós precisamos respeitar as pessoas surdas, precisamos, né, como todos, ter os nossos direitos respeitados, né? Mas hoje o grupo surdo, os povos surdos, eles são vistos como minoria linguística, igual indígena, né? Igual as pessoas negras que falam outros idiomas, né? A gente precisa respeitar, porque a gente sabe que uma língua que não é empoderada, que não é respeitada, que não é evidenciada, ela fica subalterna às demais, e a tendência dentro do estudo da linguística é que a língua ela desapareça, tá? Então nós temos memória de anos, né, de povos surdos, de conquistas que a gente não quer que se perca, tá? Então, para finalizar a minha fala, não sei quanto que eu tenho de tempo, eu falo bastante, falo rápido, falo com a boca e com a mão, é difícil, né? Eu quero convidar a todas as pessoas presentes ao primeiro encontro de CODAS aqui da nossa cidade e da região. Então, o que é CODA? Filhos ouvintes de pais surdos. Então, hoje eu tenho presente aqui meus 2 primos que são surdos, eles têm, né, 2 filhos ouvintes, né? Então, os 2 filhos ouvintes de mamãe e papai surdo são chamados de CODAS, certo? Então, o CODA ganha língua de herança, né? Porque dentro da família ele aprende a língua de sinais e ele tem a língua como L1, a sua primeira língua dentro do seio familiar, e aprende, tem identidade e cultura na comunidade, na escola, com a L2, língua portuguesa, certo? Então, a gente está convidando a todas as pessoas que se sentirem curiosas, interessadas, querem aprender, estão abertas ao convite, tá? Vai ser na Uniguaçu, né, no dia 20 de outubro, é um sábado, ele vai ter aberto a palestras, né, inicia às 9 horas da manhã e o valor da inscrição é R$30. Muito obrigada, agradeço a presença de todos, agradeço as pessoas surdas que hoje, né, vieram aqui. Então, muito obrigada ao Mires, muito obrigada a todos os vereadores. Eu vou pedir realmente uma salva de palmas, porque nós tivemos aqui uma aula. Hoje de cidadania e como de praxe. Eu vou então abrir aqui a palavra aos senhores vereadores para que possam fazer alguma pergunta e também se colocar diante deste tema, como sempre nós fazemos com as pessoas que estão vindo apresentar as suas entidades e também os seus movimentos, suas representações. Senhores vereadores, professor Jair Brunhado. Primeiramente, quero parabenizar pela explanação. Está funcionando lá. Tá. Parabenizar pela explanação, principalmente por nos passar o que tem de mais atualizado em termos de leis a nível federal, mas também, ao mesmo tempo, pedir, se você tem conhecimento, se existe lei regulamentando a nível municipal esse cargo necessário como existe na Câmara hoje.
Já tem, acho que no primeiro ano, né, eu conversei com o vereador Albino, ele fez um requerimento, se vocês olharem, né, o vereador Albino pediu, né, falando sobre a disciplina de Libras dentro do município. Nós sabemos que tem muitas coisas que são importantes, né, dentro da educação do município, mas dentro da prefeitura lá de Curitiba, agora está tramitando dentro da Câmara de Vereadores o pedido que dentro do município nós tenhamos uma lei, né, que tenha e respeite a lei de 2002 como para o ensino da Libras dentro do município, o ensino, a formação, o curso para o professor, né, a formação dentro, né, para o professor regular do município, e também para as crianças, que elas tenham de alguma forma indireta esse contato, porque a gente sabe que tem pessoas que agem com estranhamento, nunca vi, né, nunca encontrou com uma pessoa surda, não sabe o que fazer quando se depara com uma pessoa surda, e é esse estranhamento que a gente precisa distanciar. Então precisa sim, nós não temos próprio do município, né, uma legislação que regule a Libras ou o profissional tradutor e intérprete, nós não temos. Exatamente, esse meu questionamento foi, até estava conversando com o vereador Rático já, de que há necessidade que essa Casa de Leis, junto com todos os vereadores, entrem com esse projeto, para que tenhamos também, junto à administração municipal, uma pessoa que possa fazer o atendimento quando alguém precisar agendar, acompanhar, né, para que possa ser melhor atendido. Então, essa é uma necessidade que eu vejo que nós devemos fazer essa lei, uma vez que ela não exista, regulamentando, criando esse cargo na prefeitura. Sim, eu lembro do requerimento do Albino pedindo para que fosse colocado como disciplina na escola. Nós, no Colégio São Cristóvão, tínhamos, né, a aula de Libras, né, nos cursos do CELEM, que apoiava e trabalhava isso. Mas é necessário, sim, ser trabalhado nas séries iniciais também. Portanto, parabéns por essa explanação e devamos, a partir de hoje, trabalhar juntos aqui para criar esta lei municipal, criando o cargo a nível de poder melhorar o atendimento do município para todos, mas também regulamentar aquilo que o Albino já deu início no início do ano. Muito obrigado pela bela explanação, esclarecimento, que é uma área que realmente nós devemos muito àqueles que precisam ter essa autonomia merecida, como você disse. São pessoas que pagam impostos, trabalham e têm os mesmos direitos. Vereador César Limpinotti. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, mesa diretora. Eu queria apenas aproveitar o momento para parabenizar você, Tânia, porque nessa Casa de Leis, nós sempre temos assuntos abordados de relevante importância. Mas hoje fiquei impressionado com o teu conhecimento, com a tua explanação. Parabéns, Tatiane, e vamos lutar, sim, junto com os vereadores, com os demais vereadores. Parabéns ao Albino, que teve essa ideia, essa iniciativa, e a gente, às vezes, passa desapercebido. Mas parabéns a todos, parabéns a você, Tatiane, porque eu fiquei realmente muito feliz com essa explanação maravilhosa que você fez. Obrigado. Vereador Adriano Sass. Primeiramente, agradecer a nossa funcionária e professora pela bela explanação, a quem nos acompanha hoje pessoalmente aqui no auditório da Câmara Municipal, também as pessoas que sempre nos acompanham pela internet. De suma importância o assunto abordado na noite de hoje, né? Penso, como o professor Jair mencionou, da importância do município ter uma pessoa, né, uma pessoa contratada, um funcionário, que pudesse auxiliar as pessoas no seu dia a dia. A própria prefeitura pode usar essa pessoa para divulgar as suas campanhas, seja na área de saúde, como campanhas de vacinação, na área de educação, né, como campanhas, matrículas escolares, calendário escolar, enfim, até mesmo, dentro do possível,
acompanhamento médico. Num banco, hoje, as pessoas que ouvem bem, que entendem bem, já passam por tantas dificuldades e, às vezes, erram e têm prejuízos, na verdade, com determinadas situações de enfrentar uma questão bancária, um financiamento, né? Ou seja, seria de muita importância ter uma pessoa dentro da disponibilidade para acompanhar uma pessoa quando se fizesse necessário. Então, é um assunto que nós, vereadores, devemos construir, conversar, junto com o Poder Executivo, né? Temos hoje a dificuldade econômica do país inteiro, né? É difícil a situação econômica do país, mas é uma questão hoje, nesse assunto, que não podemos economizar. Deveríamos realmente ter essa sustentabilidade, na verdade, para quem tem a necessidade dessa inclusão, né? Então, eu parabenizo, eu gostaria, não de fazer uma pergunta, mas como que você, na verdade, já auxiliou, alguns exemplos que você auxilia no seu dia a dia, fora o seu trabalho como profissional aqui, professora, já pôde auxiliar uma pessoa, né, no seu dia a dia? Seria mais ou menos uma colocação como essa, um exemplo. Então, eu falo sempre, né, que o tradutor e intérprete, né, é um trabalho constante. Eu já acompanhei surdo em velório, né, familiar. Às vezes as pessoas surdas não entendem o que aconteceu, né, chamam tão triste, está chorando, ligam, né, porque a família chama o pastor, chama o padre, está tendo a cerimônia no velório. E aí já acompanhei batizado, casamento, já acompanhei, o que mais? Já na eleição, já acompanhei, porque não sabiam, não entendiam como que apertava o botão. Já acompanhei em banco, já acompanhei em médico, assim, em várias situações, né? Já em exames de maternidade, já acompanhei junto. Então, tudo isso porque eu me considero, né, pertencente à comunidade surda, né? Eu tenho na minha família pessoas surdas, eu tenho 3 surdos na minha família, né? Então, para mim é algo que a gente, né, se conhece há muito tempo, se vivencia de longa data, então tem essa questão da vivência e sabe como que essas pessoas precisam, né? Na nossa família, eu tenho uma tia minha que é deficiente visual, tenho, né, um primo meu que tem deficiência, né? Tenho 3 primos que são surdos, né, por parte da família do meu pai. Então a gente sabe porque a gente sente na pele, né, o que as famílias sentem, o que as famílias precisam, né, para conseguir ter acesso a essas coisas. E tudo isso é voluntário, né? Então, sempre que consegue uma data, um tempo, mas às vezes a gente não pode, né? O surdo precisa, você pode ir junto comigo no médico, junto no psicólogo, junto no advogado, junto, né? Às vezes você fala, não, eu não posso, não tenho tempo, né? Eu trabalho. Então, é difícil, a gente precisa ter, né, esse profissional e ter condição, né, que uma pessoa, no máximo 2 pessoas conseguiriam, né, dar conta de agenda, né, para estar realizando essas questões, né, e também ajudar, né, dentro, não só a pessoa surda, mas as outras pessoas com deficiência também, né? Vereador Gilmar Bogojelski. Senhor presidente, colegas vereadores, público, imprensa, para descrita internautas. Quero dar os parabéns para você, Tati, pela tua explanação. Vou fazer 2 perguntas para você. Há quantos anos você já é professora de Libras e o que te motivou a ser professora de Libras? Então, já vai fazer, eu quase não acreditei, mas já vai fazer 10 anos. Né? Então, eu comecei já há muito tempo, né? No início,
eu não tinha interesse para trabalhar profissionalmente. Mas aí as coisas foram mudando. Eu falo que a profissão me escolheu, né? Então, dentro desses 10 anos, dentro dessa área da Libras, eu nunca me faltou trabalho, né? Eu sempre trabalhei, mas eu sempre estudei, né? Sempre fiz formação fora, estudei, viajei, até hoje, né? É uma luta constante para estudar, para aprender, né? Para aprender Libras, porque como a língua, como qualquer outro, o inglês, o francês, o espanhol, você precisa estudar sempre, né? Então, a minha maior motivação foi as pessoas surdas, né? Perto, eu tenho uma amiga, a Daisy, né? Muitas pessoas conhecem a Daisy, né? Ela é professora também. E eu comecei a estudar a Libras por causa da Daisy, porque a Daisy sempre ela é muito inteligente, muito especial. Ela fazia magistério, nós duas estudávamos junto. E uma aula aconteceu que a professora fez uma dinâmica, e era aquela dinâmica que a gente andava em círculo, e aí parava a música, a gente parava do lado da pessoa que a gente, né, onde parou, e daí eu conversava com a pessoa e a pessoa conversava, a gente se trocava e falava quem explicava, né? E aí deu uma confusão, né? A gente percebeu as pessoas chorando e não estava entendendo nada. Aí que foi perceber que tinha uma pessoa surda na sala, porque até então a gente não sabia que tinha uma aluna surda na sala. A professora também não sabia, porque era primeiro dia de aula. E aí a professora usou música, né, no rádio, e quando parou aquela confusão de gente chorando, e a gente não estava entendendo nada. E há 10 anos atrás não tinha o tradutor e intérprete. Vocês viram que a lei ela é do ano de 2002, né? E a lei que regulamentou o tradutor e intérprete, ela é de 2005, 2010. Então, a profissão de tradutor e intérprete, ela é nova, né? Então, foi um sufoco. E daí, na hora, eu me senti muito mal. Eu tive aquela percepção e eu não gostei do que aconteceu. Porque eu pensei, e se fosse eu? Né? E se eu passasse, né, por um acontecimento que eu tivesse barreira de comunicação, né? Me vi como uma pessoa num outro país que fala outro idioma, não conseguindo se comunicar, e coisas simples, né, do dia a dia, e a gente percebe essa falta de entendimento das pessoas, porque o surdo ele quer falar, ele quer conversar, ele quer falar das suas coisas, e essa barreira faz com que muitos surdos cometam o suicídio, que muitos surdos tenham depressão, porque a família do surdo, a família ouvinte, não entende o surdo, porque a família está lá no almoço de família, comendo, falando, dando risada. O surdo não entende o que está acontecendo, porque quase 98% das famílias são ouvintes e não sabem sinais, não se comunicam em Libras, né? O surdo não sabe quem ficou grávida, quem casou, quem morreu, as fofocas da família, nada, né? Então, é um problema quase que social, né? Vereador Emerson. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Parabéns, Tati, pela tua dedicação, pelo teu trabalho. Eu tenho uma pergunta, eu estava conversando com o vereador Diego, para você passar para o pessoal onde tem o curso, acho que a gente sabe, é no Balduino, e também eu trabalho na Ciretran, eu vejo o pessoal fazendo teste, tanto o legislativo como o de volante. A dificuldade que é para eles, tem que chamar alguém para ir junto, como você já passou aqui. Como que fica essa situação? Você sabe se a Ciretran tem que ter um funcionário contratado? Teria que ter, na verdade, e não tem, principalmente aqui em União da Vitória. É isso. Obrigado, Tati. Então, nessa lei que eu mostrei para vocês, na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem sim um item que fala, porque os surdos eles têm o direito de dirigir,
tá? Eles têm capacidade de dirigir. Então, nessa lei de 2015, tem dentro do artigo 3º esse recorte que fala sobre a necessidade e obrigatoriedade de ter um profissional dentro das autoescolas, né, para ensinar o surdo a dirigir. Então, há alguns anos, existe uma associação que se chama Mãos Ungidas. Ela é de Curitiba e ela contrata profissional para acompanhar o surdo aqui em União da Vitória. Eu já trabalhei alguns anos atrás, mas por causa, assim, eu trabalho em muitos lugares e tem muitas atividades, eu não consegui dar perna, né, consegui trabalhar em tudo que pediam e chamavam, porque além de ter falta de profissional, nós temos poucas pessoas que têm interesse em trabalhar. Então, aqui na cidade, hoje, a gente somando todos os profissionais e intérpretes, nós temos mais ou menos 8 pessoas. Eu tenho um dado, deixa eu ver se eu passei aqui rápido. Não coloquei aqui. Eu pesquisei aqui, na cidade de União da Vitória, dos dados do IBGE, nós temos 2.000, quase 3.000 pessoas que se considera deficiente auditivo, né, ou que tenha problemas de audição. 5.2? Esse é a nível do Brasil. Do União da Vitória, mais ou menos 3.000, né, pessoas que se consideram deficiente auditivo ou com problemas de audição. Então, é um número, né, razoável de pessoas que precisam desses serviços, né, e a gente não pode ignorá-los, né? Mas está na lei, sim. 1,68. Senhores vereadores, então eu quero agradecer a vereadora Albino. Obrigado, Emerson. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, público presente. Eu gostaria de perguntar para a Tati, dando primeiramente os parabéns a ela. Isso aí, com o tempo, você esquece se você não praticar, né? Então, na realidade, eu trabalhei com surdos e mudos, eu trabalhei em Malé. Bem na entrada de Malé tinha escola de surdos e mudos, talvez os mais velhos lembrem, isso faz o quê? Há 40 e poucos anos atrás. Quando eu estava concluindo o magistério em Malé, lá era a obrigação de cada aluno participar disso aí, sabe? Então, eu, na época, até tinha uns 4, 5 lá que a gente dava aula para eles. É muito complicado, sabe? Então, por isso que eu digo para você, hoje em dia, Tati, se você não praticar, você não consegue, tem que ser dia a dia, é como, né, como comer, né? Seria isso aí, Tati, parabéns para você, viu? Verdade, Albino. Então, se a gente não ter a prática e a conversação, realmente esquece, igual qualquer outro idioma, né? Então, precisa ter a conversação, né, todo dia, todo momento, estudar a língua, né? Então, ela é uma modalidade diferente, ela é visual, espacial, mas ela precisa de estudo, né? Muito obrigado, então. Vou chamar de professora Tatiane Aparecida Rocha, é a nossa intérprete aqui na Câmara de Vereadores. E eu tenho certeza, Tati, que teu sonho foi atingido, sensibilizou os senhores vereadores, representantes legítimos do povo, e tenho certeza que será conversado com o Executivo para que possa, de alguma forma, estar proporcionando para eles esta oportunidade. Muito obrigado pela tua explanação. Tenho certeza que para todos nós que estamos aqui presentes, em algum momento, nós nos emocionamos e sentimos realmente no coração a importância deste momento. Muito obrigado, em nome do povo de União da Vitória. E assim, eu sou bem sincera em falar que
hoje eu estou representando as pessoas surdas, a comunidade surda, né, de União da Vitória, de Porto União, porque as duas cidades, elas usam iguais, né, dos mesmos benefícios. Então, hoje que eu falo em nome de todos os surdos, né? O pedido é em nome dos surdos, né? Eu aprendi a Libras por causa dos surdos, né? E hoje eu trabalho, tenho profissão, ganho meu salário por causa dos surdos. Eu que tenho que agradecer, né? Então, muito obrigada, né, a todos os surdos, aos meus professores surdos, né, e a todas as pessoas surdas que estiveram nesses 10 anos, né, junto comigo. É só gratidão, né, e que nós conseguimos conquistar mais coisas, né, positivas para a comunidade surda. Muito obrigada, né, pela oportunidade, né? Eu falei uma vez, a gente já resolveu na hora, já combinou, já deu tudo certo, né? Então, que bom, né? Muito obrigada a todos, né? E o que precisar e eu puder ajudar, eu estou disponível para ajudar. Então, muito obrigada, obrigada. Então, vamos homenagear os surdos assim. Palmas para os surdos. Para o surdo não tem a representatividade ouvinte da palma. A palma para o surdo é assim. Então, uma salva de palmas para todos os surdos do Brasil, né, em relação ao dia 26 de setembro, Dia do Surdo. Muito obrigada. Dando continuidade, então, para poder fazer o uso da tribuna, eu passo a presidência para o vereador Juarez. Boa noite a todos. Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Almires Bugai Filho na tribuna por 15 minutos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Na semana passada, nós fizemos uso da tribuna desta casa e eu tinha elencado vários assuntos, mas acabamos tratando apenas 2 de todos aqueles que tínhamos elencado. E eu, na data de hoje, então, resolvi retornar para a tribuna para que a gente possa falar algumas coisas. E hoje o que me traz aqui, então, vamos fazer uma análise da presença da professora Tatiane, que aqui estava, vindo falar a respeito de uma lei existente a nível de Brasil, e que ela está pedindo que esta lei seja executada no nosso município, nos órgãos públicos, no serviço público, preocupada com esta camada da sociedade que precisa, sim, da nossa atenção e do nosso cuidado especial, principalmente na condição que nos encontramos hoje no poder público, através de legisladores que somos e também fiscalizadores e podendo chegar, assim, rapidamente ao executivo para tratar a respeito disso. O que me chamou a atenção também hoje na mídia em geral, foi a sanção de uma lei através do presidente da República em exercício, né, que hoje assumiu, que é o Dias Toffoli. Ele assumiu, ele é o 4º na sucessão, né, para a assunção, mas haja vista o presidente ter ido para Nova York, e haja vista os 2 presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara de Deputados, estarem concorrendo à reeleição, eles então tiveram que sair do país, porque a legislação prevê que se um deles assumir, perde a oportunidade de reeleição. Um deles foi para os absurdos, né, que eu acho, das nossas leis que aí existem, e um deles foi para a Argentina, e o outro foi para outro país, e eu fico assim pensando, que tal esse Brasil, né? Que tal esse Brasil? Uma lei que daí, quando o presidente tem que sair, os sucessores que poderiam assumir acabam tendo que viajar para o exterior por força de lei do próprio país e gerando aí em torno de R$100 mil de dívida, cada um deles, porque foi isso que aconteceu e a reportagem trouxe isso.
Mas o que esta lei sancionada pelo Dias Toffoli implica no nosso dia a dia? Ele sancionou, na verdade, 3 leis hoje, mas eu quero me reportar principalmente a uma delas, que é a lei que torna crime a importunação sexual. União da Vitória já aconteceu esse tipo de coisa e acontece. Nós já vimos aí nas redes sociais, principalmente um namorado, né, que não aceitou, né, o não da namorada, e por ter feito vídeos e áudios quando namorava, então acabou divulgando, expondo a pessoa que ele gostava, entre aspas, e que após o não recebido, se sentiu no direito de expor a intimidade daquela pessoa. Então, esta lei de hoje, que ele assinou, é exatamente uma lei que vai falar a respeito disso, a respeito das pessoas que colocam nas redes sociais fotos, vídeos indevidos, por causa que a vítima acabou ali não concordando com alguma coisa dele nesse sentido. E esta lei também fala a respeito daquelas pessoas mal intencionadas que, com atos obscenos, muitas vezes em ônibus, coletivos, em lugares de aglomeração de pessoas, se oportunizam disto para estar cometendo situações principalmente de constrangimento para as pessoas. Então, esta lei foi sancionada, foi muito importante, é uma vitória principalmente para as mulheres que são as maiores vítimas desta situação. Então, hoje, pelo menos, vimos na rede, na mídia, alguma coisa interessante no sentido de dar garantias às pessoas. Então, eu pergunto aos senhores vereadores, se os senhores concordam com essa lei, que hora foi aprovada? E se os senhores acham que ela deve ser colocada em prática? O que os senhores me dizem? O que o público aqui presente me diz? Esta lei foi sancionada hoje, e para os senhores e senhoras, ela tem que ser colocada em prática? Com certeza. É isso que eu vim me referir também hoje, com relação a algumas leis que existem a nível de Brasil e que muitas vezes não são executadas na sua base, que são os municípios. Então, eu estou utilizando aqui a lei que a professora Tatiane falou, estou utilizando aqui a lei que foi sancionada hoje e que é do crivo de todos nós que elas sejam executadas. Então, senhores vereadores, caros edis, nobres colegas desta casa, como a semana passada eu falei das emendas impositivas de vereadores, hoje eu volto a falar e dizer para os senhores, e conclamar mais uma vez, senhores, que é lei, está na Constituição a emenda impositiva. Então, não temos mais que ficar refutando, não temos mais que ficar protelando. O prefeito municipal de União da Vitória já deu o crivo que, se nós fizermos aqui, ele também concorda lá, desde que ela esteja de acordo com a lei maior, com a nossa Constituição. E tenho certeza que os senhores saberão muito bem aonde direcionar as verbas impositivas de vereadores, porque é constante nesta Casa de Leis os pedidos para que nós estejamos direcionando verbas para as entidades, para as associações e para todos os lugares que necessitam de um apoio. Nós sabemos que o Executivo ele tem todo assoberbado de trabalho, então não custa nada nós, vereadores, poder auxiliar nesse trabalho de dizer aonde que vai o orçamento, aonde que pode ser executada uma obra, aonde que pode ser direcionado um valor para que aquela comunidade que muitas vezes apostou no vereador, e muitas vezes por ele ser de oposição, não tenha a chance de poder mostrar seu trabalho, aquilo para que ele foi votado, né? E as pessoas acabaram aí confiando nele. Então, eu acredito, e tem mais uma,
se os senhores não quiserem fazer o direcionamento das verbas, é só fazer um ofício e dizer, executivo, eu não vou indicar, é o senhor que indica. Pelo menos deixa para aqueles vereadores que querem indicar que a lei seja cumprida. Esta lei que nós precisamos que aconteça na cidade de União da Vitória. Diga-se de passagem, nós tivemos, no ano passado, o veto da, então, lei da emenda impositiva, que nós fizemos aqui com os vereadores, no total de 13-0, mas, por entendimento do jurídico do Executivo de que ela seria inconstitucional, que na minha percepção não é inconstitucional, porque nós vivemos no município, e o município tem como legislar nesse sentido, porque as leis que estão na Constituição e as leis maiores, elas servem para dar direcionamento. Mas quem decide as coisas somos nós no município. Então, eu preciso, e digo para os senhores, mais uma vez, que nós precisamos colocar esta lei. Nós temos hoje alguns votos, estamos precisando de mais um voto para estar colocando esta emenda, né, à lei orgânica do município. Só precisamos de mais um voto. Então, eu conto com os senhores para que nós possamos estar colocando para apreciação. Porque, na verdade, aquela lei que nós fizemos no ano passado, ela já está na lei orgânica. Mas como que ela está lá? Está sem os 50% para a saúde e está com uma obrigatoriedade do Executivo. Então, qual que é a ideia neste momento? É colocar os 50% para a saúde e tirar aquela obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade já está constitucionalmente falando. Então, não tem nada de empecilho, e é uma pequena resposta que o vereador pode dar para a sua comunidade, aquela que tanto o apostou. E assim, nós que estamos lá do lado da comunidade, do lado do povo, porque o vereador é o primeiro que é conclamado e chamado. Eu tenho certeza que os senhores aqui nos seus WhatsApps e também nos seus Facebook, ali no Messenger, estão com bastante informações, bastante pedido dos munícipes a respeito de um bueiro, a respeito de uma roçada, a respeito de uma construção, de uma capela mortuária, a respeito de um direcionamento de uma verba para, de repente, fazer um asfalto em alguma rua. Só para os senhores terem uma ideia, por exemplo, o nosso amigo cadeirante, o Edinho, ele não consegue uma cadeira de rodas motorizada, porque ele não tem asfalto na frente da casa dele. Então, só para vocês terem uma ideia. E aquele vereador que é representante, que sabe do problema, pode estar direcionando para que lá seja um pequeno exemplo só que eu estou dizendo. Porque nós, vereadores, estamos lá na base, junto com o povo. E o povo sabe que ele vai procurar o vereador lá na nossa casa, bater na nossa campainha, ou mesmo nas ruas, nos lugares de movimento que nós estamos, quando estamos caminhando e conversando com a população. Então, faço aqui mais uma vez, senhores vereadores, este clamor aos senhores para que nós possamos, e eu gostaria de aguardar assim, que os senhores pudessem dizer, Almires, eu vou estar entrando aí com a minha assinatura para que a emenda impositiva possa acontecer. Haja vista que, inclusive, temos aí o crivo do nosso prefeito municipal de União da Vitória. Outro assunto que eu gostaria de relatar aos senhores é que nós temos recebido anualmente, né, ou melhor, mensalmente, um montante a respeito do ICMS ecológico, né, por biodiversidade, e neste ano de 2018, até agora, no mês de agosto, nós, então, recebemos R$ 595.778,94. Então, eu tive, essa semana que passou, eu fiz um ofício número 335, direcionando ao Executivo Municipal, solicitando informações de qual lugar que esse montante está sendo aplicado e qual o direcionamento que está sendo dado para este ICMS que está vindo para nós. Por quê, senhores? A lei ela já é clara dizendo que tem que ter um certo direcionamento um percentual desse montante
para a área rural, mas nós sabemos que a própria lei diz que nós podemos, enquanto legisladores, estar direcionando essa verba também para outras pastas. Então, só dizendo para os senhores que eu fiz esse pedido, para que nós possamos, então, estar verificando. Eu acho um montante muito grande, importante, e nós precisamos estar vendo no que está sendo aplicado e também poder contribuir aí, falando na questão de legislação, no qual que é o melhor lugar também para ser aplicado. É a pequena contribuição que um vereador pode dar diante de toda esta situação. Então, era isso, senhor presidente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui, e conclamo mais uma vez, senhores vereadores, os senhores viram que a segunda fala a respeito do ICMS também é uma questão de lei, então nós somos fiscais da lei e somos aplicadores da lei, cobramos a lei para que ela seja executada. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente, era isso. Senhores internautas que estão em casa nos vendo também, muito obrigado. Boa noite a todos. Devolvo a presidência novamente para o vereador Almir Bugai Filho. Então, não havendo mais inscrição para a tribuna, vamos passar de imediato para a ordem do dia. Solicito a vereadora pastora Sandra para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício de número 1118/2018, encaminhando o projeto de lei ordinária de número 49/2018 do Poder Executivo, solicitando apreciação em regime de urgência. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei ordinário número 49/2018. Ofício de número 1119/2018, encaminhando o projeto de lei ordinária de número 50/2018 do Poder Executivo, solicitando apreciação em regime de urgência. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o regime de urgência no projeto de lei ordinário número 50/2018. Requerimentos. Número 43/2018, do vereador Juarez Leandro de Oliveira, ao senhor prefeito municipal para que solicite ao departamento responsável, o VETRAN, que verifique a possibilidade de realizar a alteração do semáforo localizado na rua Dom Pedro II, na esquina da Caixa Econômica, para que o mesmo abra em 3 tempos e também seja instalado um semáforo de sinalização para pedestres. Hoje o semáforo abre em 2 sentidos ao mesmo tempo, causando confusão e acidentes. Além disto, a falta de indicação para pedestres faz com que as pessoas atravessem a via no momento errado, gerando um grande perigo. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento número 43/2018 do vereador Juarez. Número 46/2018 do vereador Jair Brunhago. Ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria competente, que entre em contato com a coordenação do Programa Estadual Paraná Cidade, para que nosso município seja contemplado com o mapa didático 3D do Paraná, pois este será de grande valia como ferramenta de ensino pedagógico para as nossas crianças. Em discussão, vereador Jair Brunhago. Na semana que passou, nobres vereadores, eu estive participando de uma palestra feita pelo secretário Silvio Barros, aonde ele esteve em Nanda Vitória prestando contas e, ao mesmo tempo, explanando sobre os projetos que ainda os municípios, mesmo findando um período de governo do Estado, podem acessar e garantir a liberação de verbas e projetos. Este que nós fizemos o requerimento hoje, existe um mapa dessa forma já em frente
ao Palácio Iguaçu, ao lado da Assembleia Legislativa, naquela praça grande lá. E existe também um já inaugurado em Cornélio Procópio. E a gente que é professor, gosta de astronomia, gosta também e conhece a parte de geografia, história, enfim, este mapa em alto relevo, os municípios que requererem em tempo receberão um valor e o projeto já é pronto, ele é padrão para ser implantado no município. Apenas o município precisa ter uma área de 15 por 15 disponível em um local de acessibilidade do maior número possível para a educação e para todos poderem fazer uso na prática e se localizarem, até mesmo se posicionando sobre o mapa e verificando aonde você está no Paraná e quais são as demais cidades e municípios ao redor no Paraná todinho. Então, é um mapa que está disponível em alto relevo, que basta ser solicitado, ao exemplo das academias ao ar livre, ao exemplo de projetos que vêm prontos. É um trabalho dessa forma. E o município apenas entrará com a contrapartida do terreno, explicou o secretário Silvio Barros, na última vinda dele, na semana passada, aqui em União da Vitória, disponibilizando, inclusive, dizendo que existe em torno de 199, o que ele entende, ou seja, eram 200. Nós temos 399 municípios, quem for para a fila primeiro, leva. União da Vitória tem grandes chances, até mesmo por ser um município polo e ter um porte maior, portanto, estamos solicitando que a administração municipal preencha. Lá estava também a equipe de planejamento, mas que precisa ser provocado o sistema, ou seja, solicitado a demanda. O Poder Legislativo está fazendo hoje, nesse requerimento, para que ele possa, o município agora sim, estar habilitado após esse requerimento, uma vez que para acessar ao sistema deve preencher alguns requisitos, ou do Executivo, ou do Legislativo, ou de entidade que represente segmento da sociedade, podendo ser uma escola, uma associação de moradores, assim por diante. Uma vez conseguido esse benefício, definir já no projeto o local aonde será instalado. E tem uma equipe já fazendo estudo, por isso, na noite de hoje, estamos aí com o requerimento 46, em prol da educação da nossa região e principalmente de União da Vitória, uma vez que esse projeto está disponível para os municípios que assim o requererem. Meu muito obrigado. Ainda em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento número 46, 2018, do vereador Jair Brunhac. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor vereador Valdecir Rático. Quero solicitar um pedido através de um requerimento verbal, solicitando uma iluminação na entrada da colônia Rio Vermelho, junto à BR-476, qual os moradores da colônia Rio Vermelho se sentem desprotegidos devido à má iluminação naquele local, trazendo grandes transtornos para aquela comunidade. Então, requerimento verbal do vereador Valdecir José Rático, o qual solicita, através de requerimento, a iluminação na entrada da colônia Rio Vermelho e afins, conforme ele falou. Então, eu coloco em discussão, senhores vereadores. Vereador Vir. Boa noite a todos. Eu já havia feito esse pedido, só não lembro agora se foi por indicação ou foi por requerimento. Tem que dar uma averiguada, não faz até muito tempo. Até recebi a resposta, né, falando que eles estavam estudando, mas, reforçando o pedido, então, né, o importante é que seja realizado. Ainda em discussão? Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento verbal do vereador Valdecir José Rático, com a ausência da vereadora Alandra, que está nos representando na reunião,
Solicito, então, ao vereador Valdecir Rático que ajude na confecção do requerimento junto ao diretor-geral desta casa. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, então, esta presidência deixa livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Vereador Emerson. Boa noite novamente. Na palavra livre, quero falar da indicação que eu fiz ali das árvores, o que aconteceu ali na Rua Joaquim Fernandes Luiz, presidente. Já tinha 7 ligações do Chico, que é o dono da borracharia, pelo que isso ia acontecer. E eu já liguei, não tinha documentação, até errei, deveria ter feito um ofício pedindo para a SEMA. E também agora fiz essa indicação, falando de um pinheiro que tem atrás do posto de saúde dos conjuntos, que pode acontecer, a gente não sabe, é coisa da natureza. E também no São Joaquim, tem um eucalipto bem na frente da casa, foi citada número 37. Então é isso, eu quero pedir para o prefeito entrar em contato com o pessoal da secretaria, que a gente sabe que se não está passando perto de fiação é com a secretaria, se tem risco de fiação daí é com a Copel. Então eu peço para a gente, graças a Deus, não teve nem alguma fatalidade, foi só perca de bens materiais. E é isso, presidente, obrigado pela presença de todos. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Com a palavra a vereadora pastora Sandra. Mesa diretora, plenário, pessoas presentes que estão aqui conosco nesta noite. Nós, lembrando agora, presidente, né? Ontem foi o Dia dos Filhos, né? E eu acabei lembrando agora desse momento tão especial do que representa nossos filhos para nós. Então, aqui eu, meu esposo, o pastor Juarez, agradecemos a Deus pela vida dos nossos filhos, a Késia, o Felipe e o Gabriel, que tem sido motivo de alegria e de orgulho ao nosso coração, né, em nossos dias, para nós. E dizer que os amamos e que Deus abençoe a cada dia a vida de cada um deles. Que eles são especiais. Filhos, a Bíblia diz que são a herança do Senhor. A herança de Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Então, nós se alegramos por Deus ter nos dado esse privilégio de termos 3 filhos abençoados. Também lembrando, dia 22, sábado passado agora, nós estivemos reunidos ali na Praça Coronel Amazonas, fazendo um clamor a Deus pela nossa nação brasileira, para que Deus tenha misericórdia do nosso país e dê sabedoria para os nossos governantes, que sejam responsáveis e façam o melhor pela nossa nação, pois estamos próximos às eleições e devemos estar atentos para elegermos pessoas que se comprometam com o nosso país. Parabenizo a presença dos pastores, lideranças, membresia e amigos que estiveram ali também. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, seus secretariados, por todos os nossos nobres vereadores, que todos os dias temos orado, pedido a bênção de Deus, pois precisamos da bênção dele para fazermos o nosso trabalho em favor do nosso povo. E terminando também com uma frase dita nesses últimos dias, esses últimos meses, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, que possamos ver isso e agradecer a Deus pelas vitórias que virão aí para o nosso futuro. E desejo a todos uma boa noite. Nada mais havendo, então agradeço aos senhores vereadores e convoco para a 9ª reunião extraordinária daqui 5 minutinhos. A próxima reunião ordinária, então, será no dia 1º de outubro de 2018, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado, uma boa noite. Daqui 5 minutos, então, faremos a reunião extraordinária.